Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Quem você permite opinar sobre a sua vida? E principalmente, quem você permite opinar sobre o seu trabalho? Hoje eu quero falar de uma das maiores causas invisíveis da procrastinação na produção de conteúdo, que são as vozes na sua cabeça. E talvez o que esteja te travando nem é falta de estratégia, é falta de filtro. Olá, eu sou a Ana Vaz. Aqui no Digital e Etc. a gente fala do digital e etc. Hoje a gente vai falar de etc., que é um assunto que permeia a produção de conteúdo, mas que não é a produção de conteúdo em si. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeos toda semana, pelo menos 3 vídeos longos, vídeos curtos quase todos os dias. Os conteúdos são super maratonáveis, então se esse tipo de assunto te interessa, você vai achar vários vídeos falando sobre isso aqui. E hoje a gente vai falar de uma coisa meio invisível, mas que eu vejo que atrapalha muito quando as pessoas decidem produzir conteúdo, que são as vozes dentro da nossa cabeça. Essas vozes podem vir de pessoas, podem vir de conhecidos, principalmente de conhecidos, aliás. E se você está passando por isso, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje nós vivemos na era da opinião, onde todas as pessoas acham que estão aptas a dar opinião sobre todos os tipos de assunto. Eu trabalho com posicionamento nas redes sociais há mais de 5 anos. Eu já gerenciei perfis de mais de 43 nichos diferentes. E se tem uma coisa que eu nunca encorajei os meus clientes, é opinar sobre tudo. É opinar sobre aquilo onde ele não domina e é opinar sobre algum assunto só porque está todo mundo falando. E hoje em dia as pessoas querem realmente opinar. Elas querem opinar sobre o seu nicho, sobre o seu posicionamento, sobre o que elas acham ou não acham certo que você faça. E nesse momento é muito importante que você não as ouça, por favor. Vamos deixar uma coisa bem clara. Opinião não é autoridade. Não é porque uma pessoa tem opinião que ela é autoridade naquilo que ela está opinando. E se você está num período onde você ainda não tem muita clareza do que você é, do que você faz, o que você entrega, e se você ainda está no processo de produção de conteúdo, as opiniões que são um pouco mais fortes que as suas podem te paralisar. Por isso que é tão importante você ter um planejamento de conteúdo, ter uma estratégia eficiente para produzir esse conteúdo sem perder tempo. Porque o que eu mais ouço de relatos dos meus clientes que começam a produzir conteúdo, desses especialistas, sabe, de esquina, opiniões das mais diversas como: ah, você tá muito nichada, ah, você precisa ser um pouco menos técnico, ah, olha essa trend, você precisa acompanhar, tá todo mundo fazendo. E aí quando você tá no seu processo de produção de conteúdo, essas vozes ficam dentro da sua cabeça. O que você não pode fazer é se deixar paralisar por causa de opiniões de pessoas que não fazem parte do seu processo e que nem entendem aquilo que você está fazendo. Nesse momento é muito importante que você consiga distinguir o que é conselho e o que é ruído. Normalmente um bom conselho, um conselho estratégico, ele vem de quem já construiu aquilo que você quer construir. Você não pode de maneira alguma dar ouvidos sobre o seu trabalho de quem nunca se colocou em jogo. Você não pode, por exemplo, se você está saindo da CLT e indo empreender, você não pode dar ouvidos àquelas pessoas que nunca saíram da CLT. Elas não sabem o que você está passando, elas não sabem quais são as suas dúvidas, as suas dores, o que você deseja e nem qual é o plano que você tem para poder fazer esse negócio dar certo. Então isso é muito importante. Você precisa estabelecer de quem você vai aceitar conselhos. Quem pode me aconselhar nesse aspecto? E aqui a gente está falando de redes sociais, mas a gente pode trazer isso para a nossa vida. Como que você vai pedir um conselho, por exemplo, para o seu casamento, para alguém que já teve 5 divórcios? Como que você vai pedir um conselho para criar um filho de quem nunca teve um filho? Então, entenda de uma vez por todas quem é a pessoa que está falando, quem é que está opinando, quem está te aconselhando.
De onde vem essa informação? Porque às vezes a fonte é mais importante do que a opinião em si. E aí sim, tem conselhos que é super interessante você ouvir, analisar se faz sentido para você. E se for, adapte. Se não for, segue a vida, segue a produção de conteúdo. Tem as pessoas da opinião casual. Ah, eu só passei por aqui e dei uma opinião. Às vezes uma opinião que você nem solicitou. E aí nessa hora você precisa ser criterioso, entender e aprender a separar esses dois tipos de opinião. Entender o que é um conselho que você pode seguir e entender o que é uma opinião que é só a opinião da pessoa, que o que ela acha ou deixa de achar não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E aí você precisa só seguir. O que você precisa de verdade é ter um filtro. Esse filtro vai ser justamente para isso, para você identificar o que é bom, o que é mais ou menos, ou o que pode ser totalmente descartado das coisas que você escuta. Porque na verdade, igual a gente começou esse vídeo falando, hoje em dia todo mundo tem ou quer ter opinião sobre tudo. E às vezes a pessoa, ela nem faz por mal, tá? Eu não tô falando aqui que todo mundo é maldoso e tá querendo me dar uma opinião para me paralisar. Não. Às vezes as pessoas realmente acham que tem a solução perfeita para você. Só que isso é uma inverdade, isso não faz o menor sentido. Porque só você sabe o processo que você está passando. Só você sabe aonde você quer chegar. E é importante que só você saiba mesmo. Isso não são coisas que você precisa ficar compartilhando com todo mundo. Esse filtro começa entre saber ouvir, mas não absorver tudo. Entender e aprender a separar ali o que eu ouvi, interessante. É a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo muito bom. Eu sigo uma pessoa há muitos anos. Ela é muito foda quando se fala de negócio. Ela é uma pessoa que saiu do nada, hoje ela é milionária e ela tem um know-how sobre negócios e ganhar dinheiro e ela é desenrolada para uma série de coisas e eu sigo ela, eu gosto muito do conteúdo dela. Mas ela tem um monte de outras coisas que eu abomino. Por exemplo, ela não acredita em Deus, ela é ateu. Isso para mim não faz sentido porque eu não sou. Ela fuma, eu não fumo. Ela tem um monte de problema emocional, ela fala umas coisas sem pé e sem cabeça. E o que eu uso para poder seguir ela? Filtro. Filtro, porque o que ela fala que me interessa é muito bom. Então não justifica eu parar de seguir ela só porque ela não acredita em Deus. Isso é uma opção dela, não tem nada a ver com isso. Mas eu não preciso me privar do conhecimento que ela disponibiliza aqui nas redes sociais sobre outros negócios que me interessam. Então, nessa hora, é muito importante você usar o seu filtro na hora de ouvir as pessoas, na hora de aceitar, acatar ou não essas opiniões que vêm dos mais diversos lugares. E aí entra a maturidade, né? Você precisa ter maturidade para entender quem você vai ouvir. E principalmente, quem vale a pena fazer isso que eu acabei de falar? Porque às vezes a pessoa é muito... A parte pior é muito maior que a boa. Então, se a parte pior é muito maior, não sei se eu quero. Tem outras pessoas que falam desses assuntos e que faz muito mais sentido para mim. E aí sim, elimina de vez. Mas muito cuidado, muito cuidado. Você tem que ter uma maturidade de entender se a pessoa que está falando com você, se ela quer seu bem, se ela te conhece de fato, se faz sentido aquilo que ela está falando, se ela conhece a sua trajetória, ou se é só uma opinião vazia baseada no que ela viu ali superficialmente. E isso é só a sua maturidade, o seu autoconhecimento, é você entender quem você é, o que você está fazendo e o porquê que você está fazendo. Quando você tiver isso bem estabelecido, pode ter certeza, não vai ser qualquer opinião que vai te desestabilizar ou que vai te fazer parar. E principalmente não é uma opinião que vai fazer você dar certo, que vai fazer você deslanchar. Porque quando você tem autoconhecimento, maturidade, sabe de fato o que você precisa para atravessar essa jornada,
não existe fórmula mágica, principalmente vindo de terceiros. Você está estabelecendo uma jornada que é só sua. E as vozes que querem se instalar na sua cabeça, elas não podem ter lugar nesse ambiente. E deixa eu só levantar um ponto aqui. Às vezes, você está ouvindo muitas vozes e às vezes está até levando em consideração algumas coisas que você ouve por medo de ser rejeitado. O medo da rejeição faz com que a gente aceite certas coisas. E esses medos incluem medo de desagradar, medo de ser arrogante, medo de ser diferente. E aí você acaba considerando algumas dessas vozes para não gerar nenhum tumulto, para não deixar a pessoa sem graça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem se posiciona de maneira inteligente pode até perder alguma aprovação ali superficialmente, mas ela vai ganhar um respeito profundo. Porque quando você está certa e convicta do caminho que você tem que percorrer, não é qualquer voz que vai te tirar do caminho. E às vezes, e muitas vezes, essas vozes não vêm de pessoas que querem o seu bem. Às vezes a pessoa, ela tá querendo te confundir, né? Te confundir. Falar que você não é capaz, falar que aquilo é muito difícil para você. E aí você não se deixa cair nessa, não. Porque só a gente sabe o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. E aí essa jornada, ela é individual, ela é só nossa. E para aplicar isso tudo que eu falei na prática, eu vou te dar 3 caminhos que você pode seguir para a hora que essas vozes começarem a chegar na sua cabeça, você não ficar completamente perdido. A primeira é, essa pessoa que está me dando opinião, ela já construiu algo próximo, parecido ou maior do que aquilo que eu quero construir? Ela tem experiência e conhecimento nisso que ela está me dando opinião? Isso que ela está me falando vai fazer com que eu cresça? Se não, vozes eliminadas. E segundo, essa voz é estratégica ou é emocional? Porque muitas pessoas dão opinião de acordo com aquilo que elas vivem e aquilo que elas experienciaram. Mas não significa que porque aconteceu com elas, vai acontecer com você. Às vezes você olha para aquele cenário e fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? E aí chega alguém que não conseguiu e fala, nossa, mas é muito difícil. Você acha que você vai conseguir? Você precisa tentar. Então essa voz também precisa ser eliminada. E talvez o que esteja te travando hoje não é falta de conhecimento e nem falta de capacidade. São essas vozes dessas pessoas que estão travando aí o seu posicionamento, essa produção de conteúdo. A direção da sua vida e do seu conteúdo, elas não podem ser terceirizadas, a menos que seja para a mão de um especialista. E no digital, maturidade não é saber tudo, é ter filtro. Agora me conta aqui, você já deixou de postar alguma coisa, de produzir algum conteúdo com medo do que alguém ia pensar? Do que as pessoas iam falar? Se às vezes a pessoa ia achar que é uma indireta para ela? E se esse tema e esse tipo de conteúdo fazem sentido para você, se inscreve aqui no canal, que além de conteúdo sobre produção de conteúdo, a gente traz tudo que permeia esse mundo do digital e coisas que realmente funcionam. Já se inscreve aqui no canal, tem conteúdos toda semana, pelo menos 3 vídeos longos, vídeos curtos quase todos os dias. E até o próximo!